Olá, eu sou a Elô e este é o 4º episódio do Ossobuco Podcast em sua 2ª temporada. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Ossobuco DF e as histórias que precisam ser ditas. Nessa temporada, contamos histórias de pessoas ligadas a saberes, lugares, celebrações e formas de expressão conectadas a bens culturais do DF de natureza imaterial. Hoje vamos conhecer a história da Dona Josefa, agricultora, herveira e educadora popular. De família camponesa, é portadora de saberes tradicionais e ancestrais sobre o cultivo, a manipulação e a utilização das plantas. Criou em sua própria casa um quintal produtivo que também é espaço terapêutico, chamado Chá da Terra, onde troca saberes, cultiva e manipula ervas curativas junto a outras mulheres. Eu sou Josefa Taides, benzedeira, raizeira, e peço licença aos meus ancestrais para partilhar a minha história. Então eu gosto muito de me apresentar da seguinte forma: sou Josefa Taides Benzedeira Raizeira, filha de Maria e de Veríssimo, neta materna de Sebastião e Martinha e paterna de Balbino e Faustina. Também reverencio e peço licença à minha madrinha Josefa, que é a parteira que me trouxe ao mundo, que ajudou minha mãe com todos os meus irmãos a vir ao mundo, do qual me ensinou muito sobre esse meu aprendizado de lidança com a terra e com as raízes. Com essas devidas licenças e reverência à minha ancestralidade, eu gostaria de partilhar a minha história, que começou em Palmeirópolis, no Tocantins. Eu nasci nessa pequena cidade, em uma comunidade bem isolada, onde a gente viveu da maneira mais primitiva possível. Éramos considerados famílias de pessoas muito pobres, mas percebo hoje que a gente viveu em uma riqueza incrível, maravilhosa, e não consigo enxergar a pobreza nesse lugar. Eu cresci em uma família de agricultores, onde a gente produzia a nossa própria comida, o nosso próprio sustento, onde as relações eram muito fortes e a gente produzia desde a produção do algodão para as nossas vestes, até o alimento que vinha para a nossa mesa. Nesse lugar que era muito isolado, onde meu pai viajava uma vez por ano para ir buscar sal montado a cavalo numa viagem de 30 dias. Com uma viagem de 3 dias, acessava a primeira civilização, mas nesse lugar ainda não tinha um comércio grande de sal. Então ele viajava um pouco mais longe, são 30 dias. Meu pai passava fora 30 dias para ir buscar sal para o nosso alimento, para a nossa subsistência. As outras coisas eram produzidas nesse lugar que a gente viveu. Durante esse meu período de crescimento, onde a gente não teve acesso à escola, mas teve acesso, eu fui alfabetizada por uma vizinha, então eu aprendi a ler e escrever. Não existia papel e caneta, muitas vezes a gente foi alfabetizado com carvão, escrevendo em tábuas ou na parede, numa casa de construção agroecológica, e com uma vida feliz e livre, mas também de muito trabalho duro. E num desses trabalhos, eu sofri um acidente. Eu caí na roça e machuquei o estômago, eu furei o esôfago. Nesse lugar, eu precisei ser removida para a cidade para que acontecesse o meu tratamento. As medicinas que a gente era cuidado na nossa infância, que são as medicinas da terra, a gente nem sabia que existia outra medicina. E aí eu fui para a capital, na época ainda era Goiás, chegando no hospital, o médico viu a gravidade do meu processo de saúde, da ajuda que eu precisava, mas a minha mãe não tinha como abandonar os meus irmãos, a nossa família, lá no interior, e ficar comigo. Então minha mãe me entrega lá, me deixa lá no médico, e esse médico assume a responsabilidade de, na medida do possível, mandar uma notícia para minha mãe via rádio. E lá eu fico 2 anos.
Eu faço várias cirurgias, eu faço um transplante mal sucedido, eu faço um segundo transplante bem sucedido, e 2 anos depois, a minha mãe recebe o comunicado que eu estou pronta para voltar para casa. E aí eu saio de lá muito apaixonada por essa medicina, que eu já era apaixonada pela medicina da terra, mas eu percebo que existe uma outra medicina que também é muito preciosa. Então, essa que pesquisa, essa que sabe fazer cirurgia, que sabe reconstruir órgãos, que sabe fazer coisas que a gente não sabia com a medicina da terra. Então, eu volto também apaixonado por essa medicina. É um outro estilo de vida. E também saio com uma responsabilidade um pouco pesada, que é a de nunca namorar, porque eu não poderia casar, porque eu não poderia ter filho, eu teria uma vida limitada. Mas a medicina ancestral, a medicina da terra, faz por mim algo também muito precioso, que foi me ajudar na regeneração e na transformação do meu corpo, e nas sequelas deixadas por tantas cirurgias. E aos 28 anos de idade eu conheço Antônio, me caso com Antônio com uma vida normal, como qualquer outra pessoa, não me alimentando mais só de líquidos, mas comendo qualquer coisa. E eu abandono o Tocantins e venho morar em Anápolis. Essa transformação para mim ela é muito forte, porque eu venho morar na cidade e as coisas da cidade não preenchiam as minhas expectativas ou o meu modo de vida anterior, que é a vivência com essa alimentação saudável da terra. Não é que na cidade não tem alimentação saudável, tem, mas era outro contexto para isso. E eu fico um pouco envergonhada da pessoa da terra que eu sou. E eu começo a omitir quem é Josefa, porque toda vez que Josefa abria a boca, era considerada mulher atrasada, mulher da terra, porque é da roça, porque não estudou, porque é atrasada. Então eu começo a falar menos de mim, falar menos dos meus desejos. E aí, morando na cidade, com uma casa considerada normal, no meio urbano, que tem TV, que tem micro-ondas, que tem fogão a gás, eu percebo que essa pessoa tem vergonha de quem é, ou de querer ter as suas origens presentes na sua vida. E aí eu descubro um carocinho na minha virilha, e ao procurar um médico, percebo que eu tenho um câncer, que eu tenho um tumor, e que esse tumor evoluiu porque nenhuma medicina, a ciência não conseguiu fazer com que essa doença regredisse, era um tumor agressivo, e eu tive metástase dentro de um período de muito curto tempo. Um dia o médico chama meu marido, manda me levar para casa, que eu não tenho mais o que fazer por mim, e eu começo a questionar. Eu não poderia ter filhos, eu tenho filhos. Eu consegui engravidar. Eu tenho uma filha pequena em casa. Como é que agora eu não vou ver a minha filha crescer? E nesses questionamentos eu percebo que a coisa que é mais latente em mim é a vergonha que eu tenho de ser quem eu sou. Então eu assumo o compromisso naquele minuto, eu devo isso a mim, então eu vou dizer para todo mundo quem eu sou, já que eu vou morrer, eu vou contar para todo mundo e vou dizer que eu tenho orgulho da minha origem e da pessoa que sou. Então convido pessoas, a família, e digo, eu sou Josefa Raizeira, mulher da terra, mulher que gosta de plantar, que quer cultivar a própria comida, que quer fazer as coisas naturais, e dizer também para as pessoas da parte que eu sou incomodada por estar na cidade, vivendo com uma comunidade que é diferente, que eu respeito, mas que aonde eu não sou aceita. Então eu digo, eu não gosto de ter micro-ondas em casa, eu não gosto de televisão, eu não gosto de refrigerante, eu não gosto da maneira que vocês me tratam. O jeito que eu sou tratada me magoa, me deixa muito triste, mas eu não quero mudar, eu quero continuar sendo a mulher da terra, eu quero continuar sendo a mulher raizeira que sou. E aí a cura acontece. Eu me vejo saudável, o tumor regrediu,
a saúde voltou, eu volto a ter cabelos, eu volto a ter unha, eu volto a ter pele, porque eu não tinha nada disso. E eu chego um dia no hospital para dizer para o médico, para me apresentar para ele. E ele diz: qual a medicina milagrosa que você encontrou? Eu disse: não, doutor, eu me encontrei. Eu vim aqui me apresentar para o senhor, eu sou Josefa Raizeira. Então fiz lá a minha apresentação com muito orgulho, com muito prazer. Fiz todos os exames e eu não tinha nada. Eu continuo desde então fazendo exames regularmente todos os anos e eu nunca tive nada. Essa conexão me traz a certeza e o desejo que é assim que eu quero viver, que é assim que eu quero contar para as pessoas, que o segredo da vida com saúde é se conectar consigo mesma e se conectar com a terra. Saber que todos nós temos uma conexão com a terra. E é neste lugar que eu estou hoje, vivendo na roça, porque eu consegui voltar para a roça. E divulgar para todo mundo, e falar para minhas futuras gerações, para minha neta, para os meus sobrinhos, para as pessoas da minha família, que o segredo para se ter saúde é estar conectada com a terra, respeitar o solo que pisa, porque solo curado gera pessoas curadas, pessoa curada gera solo curado. E é fazendo essa partilha que eu estou aqui, nesse pedacinho de chão onde me planto, com muito prazer, com muita alegria, e aqui escutando a palavra vovó. A vovó tá gravando e vai parar só um minutinho e te ouve já já, tá bom? Porque eu te amo. Eu quero um chá. Você quer um chá? Que história, senhoras e senhores. Ouvindo a dona Josefa, me veio a lembrança do livro 100 Anos de Solidão. E eu fiz um paralelo entre Palmeirópolis e Macondo. Mais uma vez, cheguei à conclusão que a realidade pode ser fantástica, não é mesmo? Obrigada, dona Josefa. Muito obrigada. Se você já ouviu outros episódios deste podcast, já sabe que depois de ouvir a história contada por sua protagonista, continuamos a conversa com uma pessoa convidada, para reverberar assuntos que surgem dessa escuta. E hoje estamos recebendo a Maíra Fonseca, antropóloga e doutoranda em antropologia social na UNB, pesquisando sobre cerrado, conservação, regeneração, ciência, mulheres e saúde. Ela é especialista em Brasil com S. E foi a responsável pelo levantamento e pesquisa que identificou e localizou os contadores e contadoras desta nossa segunda temporada. Oi, Maíra. Oi. Obrigada por aceitar nosso convite e dedicar seu tempo e conhecimento ao nosso podcast. Eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo que você nos contasse um pouco sobre as raizeiras do Cerrado. As raizeiras do Cerrado, elas fazem parte de um grupo que é nomeado pelo Estado brasileiro, já bastante conhecido, como comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais. Então, as raizeiras, assim como populações ribeirinhas, por exemplo, elas fazem parte de um povo e de uma comunidade tradicional. Acho que esse é o primeiro ponto. Esse é o nome que diz sobre um grupo de pessoas, seu modo de viver, seu fazer, sua contribuição para a comunidade ao redor. As raizeiras do Cerrado, especificamente, elas se organizam muito e se entendem muito com uma vida, uma produção, uma forma de pensar a vida muito intrincada com o bioma cerrado e que tem uma consequência muito grande em tudo aquilo que elas produzem, que a gente também conhece como remédios caseiros, garrafadas, tinturas, chás, pomadas, infusões. Então a gente normalmente, né, se a gente vai a uma feira popular, ou a gente provavelmente recebeu de uma tia, de uma avó, de uma mãe em algum momento da vida, um xarope, uma garrafada, que quem fez aquilo foi uma raizeira. No Cerrado, elas se nomeiam como raizeiras do Cerrado. Mas elas são um grupo organizado? Elas são... A gente está falando sobre pessoas muito diferentes, né? Raizeiras do Cerrado, eu falo sobre raizeiras porque a maioria dessas pessoas são mulheres, mas temos também raizeiros. A gente pode falar sobre raizeiros e raizeiras. Então, eu, como várias outras pessoas que trabalham com elas, a gente fala sobre raizeiras, porque a gente está falando sobre uma maioria de mulheres que são as protagonistas nessa promoção da saúde coletiva em suas comunidades. Elas são as doutoras do Cerrado, se a gente quiser
dizer assim. Então, são pessoas muito diferentes, algumas pessoas são indígenas, outras pessoas são quilombolas, elas podem viver dentro de uma cidade, elas podem viver nas bordas de uma cidade, num perímetro mais rural e não tão urbano. Então, elas estão organizadas em coletivos muito diferentes, né? Elas podem, ao mesmo tempo, fazer parte de um grupo, por exemplo, de mulheres ribeirinhas no Cerrado. Mas existe uma articulação, que é a Articulação Pacari, que é um organismo da sociedade civil, que é uma organização que existe há décadas, que, como o próprio nome diz, articula as vontades, os desejos, os sonhos e os desafios desse grupo de mulheres. Então, elas são principalmente representadas enquanto raizeiras pela Articulação Pacari. E aí a gente está falando sobre patrimônio material, né? E aí a gente sabe que essa questão das raizeiras serem consideradas um patrimônio material é uma questão bastante, enfim, controversa, como tudo, na verdade, né? Quando a gente está falando de saberes populares e tal. Como é que você chegou nesse lugar de estudar esse grupo e, enfim, esse saber? Então, eu acho que, assim, uma resposta curta é que eu cheguei por aqui. Eu cheguei pelo Ossobuco, eu cheguei pela pesquisa do projeto. E aí eu vou contar mais daqui a pouquinho. Agora, eu sou o resultado de remédios caseiros. Eu tenho 2 avós que nasceram em contextos indígenas, que não cresceram como indígenas, mas que nasceram em contextos indígenas. Pai e mãe que nasceram em contexto rural no norte de Minas, onde existem várias dessas raizeiras também, algumas delas do povo Chacriabá. Então, é muito da vivência da minha família se cuidar, se tratar a partir de todos esses remédios que vêm dessa relação muito próxima das pessoas com as roças. Então, até hoje, a minha mãe é uma pessoa que ela faz muito mais remédios caseiros e ela sempre não prioriza, mas ela começa os seus cuidados antes mesmo de sentir qualquer coisa, de ter algum sintoma, enfim, mas ela começa pelos remédios que ela aprendeu a fazer com a mãe dela ou com a sogra dela, com as minhas avós. Então é muito parte da minha vivência, assim, eu sempre tomei garrafadas, eu sempre tomei chás, eu sempre inseri alguns alimentos que agora que a gente começa a reconhecer como alimentos, mas algumas sementes, algumas folhas na minha alimentação, e isso foi aprendido dentro de casa, como é hoje em muitos lugares do Brasil, como também no Cerrado. Então esse é um tema que faz muito parte da minha vivência, e aí eu sempre olhei, sempre li, sempre acompanhei um pouco esses temas nos meus trabalhos de antropologia, né? Trabalho muito com mulheres, trabalho muito nessa linha de pensar ancestralidade, futuros possíveis, que eu acho que quando a gente está falando sobre patrimônio material, salvaguarda, a gente também está nesse resgate de repertórios ancestrais que devemos colocar energia, colocar investimento para que eles perpetuem para um futuro que a gente imagina que traz mais qualidade de vida, enfim. Então, esses temas sempre perpassaram. Quando eu comecei com o Ossobuco a fazer a pesquisa para esse projeto, e que a gente começou essa pesquisa, né, de então quais são possíveis patrimônios imateriais no DF, no Cerrado, aí a gente foi encontrando algumas pessoas, algumas histórias, e aí eu encontrei esse trabalho, que ele é feito agora, ele é liderado agora pela minha orientadora no doutorado, que é a professora Silvia Guimarães, do Departamento de Antropologia da UNB, que naquela conversa ela me falou então sobre esse documento que esse grupo de trabalho, onde hoje eu estou inserida, já estava começando a produzir, que é esse inventário de registro, né, um inventário do patrimônio, que é um documento que precisa ser entregue nesse processo de registro do ofício como patrimônio. Então, nessas conversas que eu tive para o projeto Ossobuco, eu conheci a professora Silvia, ela me apresentou para a dona Josefa, para a mestra Josefa, que é uma das pessoas com quem hoje eu elaboro a minha pesquisa, ela e outras raizeiras do Cerrado. Então, assim, eu acho que eu posso dizer que eu cheguei nesse tema como um reencontro comigo mesma,
que é uma história muito recorrente em pessoas que chegam, né, mulheres que chegam nesses trabalhos assim que envolvem saúde, cura feminina, história familiar, território. É uma história que aparece muito na história das raizeiras, como a dona Josefa acabou de contar. E a minha história também é um reencontro. A minha história para chegar nessa pesquisa é um reencontro com a minha história. E com as histórias das mulheres da minha família também. Como eu cheguei nelas? Pelo Ossobuco. Então, falando da dona Josefa, né? Então a gente escutou a história dela e, assim, eu fico muito encantada, vou dizer assim, com a história dela, porque tem essa coisa do saber tradicional muito forte, na primeira parte da história dela, que ela fala de Palmeirópolis, de como ela vivia, de como a família dela vivia, de como elas chegaram lá, por isso que eu citei até Macondo, porque é uma coisa meio que chegamos num lugar onde tinham muitas palmeiras, né? E é uma coisa muito parecida. Enfim, até o episódio do acidente, quando ela, então, tem que recorrer à medicina ocidental, vamos chamar assim. Na academia, às vezes, a gente fala medicina hegemônica. A medicina hegemônica, exato, né? Que é o que é reconhecido pela nossa sociedade como medicina. Isso. Né? Que não reconhece a primeira, mas que reconhece a segunda. E ela se encanta por essa medicina, né? E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Esse encontro, igual você falou que você entrou agora para encontrar a sua história, né? E como ela, através que é uma situação que daria um livro de realismo fantástico, uma criança deixada aos cuidados de um médico num hospital numa cidade por 2 anos. Sim. Eu não consigo imaginar isso, mas enfim, né? E que ela fica aos cuidados desse médico que dá notícias quando ele consegue passar um rádio para a família, né? Mas que conseguiu resgatá-la, né? Daquele acidente, do transplante, do que ela foi o primeiro que não deu certo, do segundo e tal. Então foi uma medicina que fez parte da vida dela também. Sim. Mas que de alguma forma ela voltou, né? Voltou para as origens depois. Porque aquilo ali só não deu conta mais da vida dela, né? Então, assim, tô trazendo isso por quê? Porque a gente sabe que essa questão desse saber das raizeiras, né? Isso é uma coisa que está muito enfronhada, né, Maíra? Assim, na nossa cultura. Sim, todo mundo toma um chazinho. Toda tia, toda avó tem uma receita milagrosa. Ou se não tem, ela tem quem sabe, né? Ela vai atrás da raizeira de confiança, né? Assim, daquela mulher que ela sabe que vai conseguir. E conhecia, quando a gente estava falando de quintal, de pessoas no interior, as plantas, né? Que ela tinha como que essas plantas interagiam e faziam. Isso é uma coisa que está na nossa memória afetiva, né? Independente, pode ser que hoje os nossos filhos, o meu filho não tenha mais isso. Mas é uma coisa que é vista com preconceito. Sim. Pela nossa sociedade, né? Como é que você vê isso, assim, esse encontro desses dois mundos, se existe isso, né? E como que você reconhecer esse saber como um patrimônio imaterial pode, primeiro, manter esse conhecimento e, segundo, ajudar essas mulheres e esses homens que detêm esse conhecimento e que fazem esse trabalho. Eu acho que essa é a grande discussão, assim, da minha pesquisa. Quem é, por quê, com base em quais critérios algo é nomeado como medicina e algo é nomeado como crendice. Porque algo é uma ciência e outra coisa não é uma ciência. É, no máximo, um conhecimento popular. A quem serve isso, né? A que serve isso? Então, me interessa muito esse debate, assim, né? Essa diferenciação mesmo entre uma coisa e outra, se é que ela existe, onde é que estão essas margens e esses encontros. A história de Dona Josefa, ela é uma história muito potente para falar sobre algo, e aí a gente está falando sobre preconceito, né? Eu acho que um ponto interessante para a gente pensar é porque um desses conhecimentos, ele é considerado menor, né? Independente, enfim. Porque, por exemplo, se a gente for olhar para saberes indígenas hoje, algumas raizeiras são indígenas, não todas, mas algumas são. Tem toda uma discussão hoje sobre sistemas de conhecimentos diferentes. Então, por exemplo,
Existem hoje centros de saúde indígenas que estão, às vezes, em contexto urbano, distantes dos territórios indígenas de uma população, mas que entende-se que alguns remédios, algumas medicinas, alguns rituais de cura, eles têm, vou chamar aqui de efeito, um efeito melhor para algumas pessoas que são indígenas. Então, por que em outros casos, por uma série de circunstâncias, um remédio, que é aquilo que a gente chama como remédio, que a gente pode comprar numa farmácia, não tem exatamente o mesmo efeito esperado, né? Então, por que distanciar uma coisa daquela pessoa que vive dentro desse sistema de conhecimento e desse sistema de crença e nomear aquilo como menor? Muito importante a gente dizer que a gente não está aqui numa conversa anti-ciência. A gente não está aqui numa conversa negacionista. A gente não está aqui dizendo que a gente não precisa, por exemplo, tomar antibiótico, tomar vacina, fazer alguns procedimentos cirúrgicos. Não é essa a conversa. A história da Dona Josefa, ela é muito potente, inclusive, para a gente pensar isso. Como povos e comunidades tradicionais, eles têm mais abertura para o diferente, abertura para o outro e mais uma facilidade para incorporar outros sistemas de conhecimento do que pessoas que vivem numa sociedade que nos ensina a ser preconceituosos e preconceituosas. Então, qual sistema de conhecimento acionar em qual forma, diante de qual desafio que a gente também pode entender como de saúde. Se a gente for conversar, eu gosto muito, por exemplo, de conversas que tem com Dona Josefa, que ela fala sobre saúde da mulher. E ela convida a gente muito a pensar exatamente quais são as causas né, de alguns desafios de saúde que a gente pode ter, alguns sintomas, algumas patologias. E ela tem um olhar mais amplo para isso. Esses encontros, eles acontecem frequentemente, eles estão muito marcados nas vidas das pessoas. E como você falou, nas histórias brasileiras também. Então, hoje a gente tem, por exemplo, raizeiras, como outras pessoas que são agentes de saúde coletiva, popular, comunitária, trabalhando dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. Assim como é muito frequente, por exemplo, pessoas com essa formação hegemônica em saúde, pessoas enfermeiras, pessoas médicas, que acionam essas lideranças de saúde em outros contextos para perguntar: o que vocês tomam, o que vocês fazem, o que vocês sempre fizeram? Tem algum remédio aqui? Então essas convivências, elas existem, sempre existiram. E são muitas histórias brasileiras, né? Aquilo que você falou, a gente vai achar isso o tempo inteiro. É importante a gente, então, começar a fazer exercícios, e talvez o exercício da patrimonialização, ele está dentro desse aspecto, mas fazer exercícios que façam com que a gente repense, então, essas noções de medicina, essas noções de remédio, essas noções de cuidado, para que elas possam transbordar um pouquinho uma entre outra, e para que a gente possa diminuir esses preconceitos. A questão do patrimônio, por exemplo, é importante, de certa forma, para que essas pessoas que elas são agentes de saúde coletiva e que elas são também agentes de conservação dos biomas onde elas estão, então tem esse aspecto, né, da saúde integral, a saúde, a gente pode falar, a saúde das plantas, a nossa saúde, a saúde comunitária, a saúde da família. Então é importante que esse conhecimento perpasse, perdure. De uma forma muito popular, por exemplo, se a gente vai a um consultório de uma pessoa médica com uma formação acadêmica, e se a gente diz: olha, eu estou tomando esse chá também, essas convivências, elas existem. Então é importante a gente perceber, observar esses conhecimentos como conhecimentos que eles são seculares, como conhecimentos que têm contribuições de uma forma ampla, geração de renda, organização das comunidades, conservação e observação dos biomas, saúde coletiva, prevenção da saúde, né? Não exatamente tratamento de doenças, mas processos de prevenção e manutenção de saúde. Então,
quaisquer ferramentas que a gente possa ter para fazer exercícios de diminuir esses preconceitos, eles são interessantes e são válidos para todos esses aspectos. A gente pode pensar em saúde, mas a gente pode pensar em mulheres de geração de renda. A gente pode pensar em fortalecimento de coletivos de mulheres em contextos frequentemente vulnerabilizados. A gente pode pensar em conservação do bioma. Então, tem muitos aspectos desses conhecimentos que a gente precisa valorizar na sociedade. E eu entendo que a patrimonialização tem uma contribuição também nessa medida. É, muito grande, né? Porque é uma chancela. Raizeiras do Cerrado, né? Então a gente está falando de um bioma. Eu acho que, e pensar raizeiras do Cerrado, pensar que pessoas, famílias, povos, grupos já estavam aqui antes da cidade de Brasília, né? Antes dessa unidade federal, o DF, ajuda a gente a pensar ou repensar essa frase muito dita também, né? Que não tinha ninguém aqui, não tinha ninguém antes era só mato. Só mato já é um problema. E eu ia até falar disso, assim, porque por que raizeiras do Cerrado e não raizeiras brasileiras, enfim. E aí é uma conversa também muito, né? Você falou do realismo fantástico, é uma conversa que a gente precisa acionar outros sentidos e se abrir para esses sistemas de conhecimento também, porque boa parte das raizeiras, quando a gente conversa com elas vão falar que esse é um conhecimento que não é só delas, que é um conhecimento também das plantas. Elas, por exemplo, me ensinam a aprender com as plantas, a partir da observação. Algumas delas falam sobre plantas companheiras, por exemplo. Então, eu acho que, né, existe a coexistência desses conhecimentos rurais que estavam nesse território antes desta cidade. Isso já é muito importante para a gente pensar esses preconceitos, né? Por que que a farmácia da cidade ela é a única válida, sendo que os centros comunitários de distribuição, etc., não tem esse mesmo valor no contexto rural, por exemplo, né? Então, são conhecimentos também, quando a gente vai falar sobre raizeiras, herveiras, benzedeiras, porque uma mulher raizeira, ela é muita coisa também dentro da sua comunidade. Ela não tem um fazer só, né? Ela tem vários conhecimentos aí de cura, de cuidado, enfim. Então, esses conhecimentos, eles vêm dessa existência desses povos que já estavam antes, com esse bioma, né? Esses outros seres que também estavam antes. Porque se a gente for pensar de uma forma muito simples também, uma erva, uma planta, uma árvore, elas se relacionam ali trocando princípios ativos. Então, algo que a gente aprende muito com as raizeiras existe um momento de colher uma raiz. A lua que você vai colher a raiz. Se você está colhendo uma erva que ela está perto de uma outra planta, ela será melhor para uma infusão do que a outra. Então, esse conhecimento ele é gerado também a partir dessa coexistência. Por isso que pensar em saúde é claro, é óbvio, é super importante, mas a gente também está falando sobre conhecimentos que estão muito relacionados com o reconhecimento do valor de um bioma, dos seres que estão ali. E, portanto, a gente está falando sobre conservação e regeneração também. Então, é muito por causa dessas pessoas e desses conhecimentos que tem muita vida e que tem muita coisa que acontece no DF há muito tempo. Né? Então, se esse é um lugar também reconhecido por uma paisagem, reconhecido por um céu, reconhecido por andanças no cerrado, trilhas e cachoeiras, é porque pessoas também dentro desse sistema de conhecimento ou fizeram isso, ou fizeram essas roças, né? Às vezes a gente olha um bioma, como a gente fala mais sobre isso hoje, quando a gente fala sobre a Amazônia, né? Que na verdade são jardins. A floresta é um jardim. Alguém fez um manejo daquilo para que hoje a gente tenha aquela floresta, né? As roças, os cerrados, eles também são, de certa forma, né? Então, esse conhecimento, ele perpassou hoje e a gente desfruta de tudo isso. Então, eu acho que esse olhar também da gente pensar, não tinha nada antes, mas por que vocês estão falando sobre patrimônio no DF? A cidade só tem 70 anos.
esse olhar também está carregado do mesmo preconceito de quando a gente olha para raizeiras e pensa isso é menor. Então até se as pessoas estivessem vendo da gente, elas iam ver que você tirou o óculos agora, né? Talvez para limpar aqui um pouco do lado. Mas é uma questão de limpar a lente com que a gente olha as coisas. Então existe muito conhecimento. Aqui existem histórias, existem sabedorias, existem ofícios, existem crenças nesse território que a gente que não aprendeu a ver. A gente que não ouviu essa história. A gente se distanciou dessas histórias. A gente se distanciou dessa história. Chegamos naquele lugar, né, em que estamos hoje em dia, que a gente se distanciou da natureza, que a gente se distanciou da nossa essência, e a gente precisa se reconectar com esse lugar, né, com essas pessoas, com esse lugar, com o território, né, que a gente acabou, enfim, a urbanização e tudo mais, né, e a gente sempre acaba, né, nesse lugar. Você tocou numa coisa que eu venho trazendo também em todos os episódios, mas eu queria só que você falasse um pouquinho mais. Você tocou nessa questão, você falou existem também raizeiros, homens, né? Acredito, não sei, imagino que não seja a maioria, né? Que a maioria é mulher, assim como as benzedeiras também. A Maria fez questão de frisar que existem benzedeiros e que até contou pra gente um pouco da diferença do que fazia assim, de um e de outro e tal. Mas como que é essa questão de gênero? Você acha que existe uma questão de gênero? São as mulheres que cuidam disso porque elas são responsáveis pelo cuidado? É essa conversa? Por que os homens não estão nesse lugar como maioria? Ou, entendeu? Existe essa questão nesse meio? Ou não? Isso é uma coisa que não importa? É uma coisa que é diferente em cada contexto. Quando eu e outras pessoas trabalhamos e marcamos, assim, estamos falando sobre raizeiras, porque a grande maioria dessas agentes de saúde nos seus territórios são mulheres, é menos sobre talvez uma visão que a gente pode ter em outros contextos, mais ocidentalizados e mais urbanos. É menos uma questão do trabalho do cuidado enquanto um peso e mais uma questão do reconhecimento do poder e da importância das mulheres nesse território. Porque é quase assim, eu vou fazer um paralelo que não tem relevância nenhuma, só estou conversando nesse momento. Mas é quase como médicos na cidade, não é um lugar de poder? As raizeiras na sua comunidade, elas têm um lugar de poder, elas têm um lugar de função social. Elas são reconhecidas como alguém que tem que entrar nas tomadas de decisões. Elas são consultadas, elas são respeitadas. Porque, diferente de outros contextos mais urbanos e mais ocidentalizados, esse lugar ele não é menor, esse lugar ele é maior. E aí, por que eu falei que né, gênero? Depende de cada contexto, porque cada contexto é uma coisa. Cada território quilombola que a gente for vai ser uma realidade, cada família e contexto rural pode ter uma realidade, cada povo indígena é um mundo. O que a gente percebe? É que essas divisões de cuidado, saúde, trabalho passam por outras histórias para chegarem no que a gente tem hoje. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vem percebendo muito, pensando agriculturas, por exemplo, é que o lugar dos canteiros medicinais é um lugar muito importante dentro de alguns contextos rurais. É um lugar muito importante, é um lugar de poder, é um lugar que marca tempos, é um lugar que marca festas, é um lugar que marca economias. Ter um canteiro medicinal, você tem ali um bem para fazer um sistema de reciprocidade num contexto rural e não é exatamente menos importante do que uma roça de mandioca. E às vezes quem cuida de uma roça de mandioca por uma série de coisas para a gente chegar numa história hoje, pode ser principalmente homens de uma família, e quem cuida do canteiro de medicinais são principalmente mulheres nos campos que eu estudo, que eu conheço. Existirão contextos mais masculinos, estou falando somente sobre os territórios e as pessoas que eu conheço. Então, essa divisão dos cuidados, ela perpassa outros valores, e essas mulheres que muitas vezes são também matriarcas, né, elas são
elas ocupam um lugar de poder, elas ocupam um lugar de sabedoria. Elas são bibliotecas vivas, elas são consultadas. Então, lembrar que elas que ocupam esse lugar na comunidade é reconhecer que elas têm esse papel de poder. Entendi. Então, passa por outras questões. Entendi. Não, eu entendi perfeitamente. Assim, é muito legal isso porque vira uma chave, né? Vira uma chave, assim, de mas por que não tem homem? Deveria ter, e não sei. Não é isso, né? É uma coisa de isso aqui significa um poder, né? Eu me lembrei de uma história, eu não sei se foi o Krenak, enfim, foi alguma liderança indígena que contou e que me marcou muito, que contou assim, eles perguntaram para as crianças indígenas assim, e o que você quer ser quando crescer, né? E aí a criança olhou e falou, eu quero ser avó, né? Sim, exatamente. Então, assim, é uma mudança de chave, uma mudança de mentalidade do que é envelhecer, do que significa você, do que é esse posto, né, de avó, né? Como é diferente nas duas sociedades, que numa pode significar uma coisa negativa e que na outra não, pelo contrário, né? Então, assim, eu acho que eu entendo essa sua fala como olhar para isso de um outro jeito. Exatamente, olhar para isso de um outro jeito, assim, por causa de todas essas entradas, né, que elas têm. Eu penso muito, por exemplo, em geração de renda quando a gente está falando dessas margens de grandes conurbações urbanas que são mais ruralizadas. São trabalhos que as pessoas fazem, elas podem ter trocas financeiras ou não, elas podem ter uma banca e vender chá e os chamados remédios caseiros numa feira, isso ser uma importante fonte de renda, ou elas podem estabelecer trocas de serviços, de cuidados ali na sua rede de confiança. Outra coisa também que é importante pensar é que no processo de formação, e essa história da Dona Josefa, ela é, além de muito bonita, eu acho, gosto muito de ouvir essa história dela sempre, ela é muito boa para a gente pensar sobre como que alguém se torna uma raizeira, né? Como que alguém se torna uma benzedeira? Esse processo de formação, ele também é outro, né? Alguma coisa acontece na vida daquela pessoa, alguma coisa acontece na relação daquela pessoa com as plantas do entorno, alguma coisa acontece na relação daquela pessoa com outras mulheres, para falar sobre maioria, nesse caso, com outras mulheres que antes praticavam aquele ofício. Então não é tão simples quanto estudar para uma prova. Simples, gente, eu imagino que não deve ser simples. Mas assim, não é o mesmo processo de estudar para uma prova, passar no vestibular, entrar na faculdade, fazer prova, estudar 6 anos, se formar. É um outro processo tão complexo quanto. Então, por alguma questão na vida dessas mulheres, elas se tornam raizeiras. E elas recebem chamados constantes, como é a própria história da Dona Josefa, para lembrar quem elas são. Qual que é o lugar que elas têm? Qual que é a responsabilidade que elas têm? Como é que elas pensam saúde? Como é que elas pensam alimentação? Como é que elas pensam comunidade? Então, essa é uma formação bem mais ampla, assim. Maíra, a gente chegou ao final da nossa conversa. Eu, enfim, adorei. Sempre adoro conversar com você, você sabe. E queria saber se você quer falar alguma coisa para terminar, se você quer, enfim, terminar de alguma forma. Se tem alguma mensagem, se você tem alguma coisa para falar sobre a sua participação ou sobre as raizeiras, o que você quiser. Eu acho que agradecer um pouco, né? Esse trabalho todo de Ossobuco, de certa forma, que sempre, desde que eu cheguei no DF, como várias pessoas que chegaram aqui, né? Ouvir essas histórias que vocês escutam, valorizam e organizam é muito importante para mim. Foi por meio disso que eu hoje posso observar e acompanhar um pouco a história de algumas mulheres que me energizam e que me enchem de vitalidade, assim, para pensar em saúde de uma forma mais ampla. E eu acho que um outro ponto que eu venho reforçando muito também é pensar na potência desses conhecimentos para os desafios que a gente vem vivendo como sociedade. Então, ouvir histórias assim,
buscando aprender com essas pessoas e buscando localizar o conhecimento delas como uma potência, como uma sabedoria, como uma técnica, tem várias chaves para a gente de compreensão e de regeneração do nosso mundo. No caso das raizeiras, eu tenho trabalhado muito para evidenciar como elas são agentes de conservação e de regeneração do cerrado. Esse bioma que é importantíssimo, esse bioma que vem sofrendo muito nos últimos anos e que é um bioma que a gente precisa olhar muito para o Brasil, assim, no Brasil. Então, quando elas se preocupam, e elas olham, é interessante pensar nas tipologias do cerrado também. Elas olham muitas vezes para as plantas baixas, para aquelas que a gente pensa que não são nada. Uhum. E eu acho muito bonito, na relação com o cerrado, pensar que as raizeiras do cerrado, elas não só coletam as raízes, folhas, sementes e plantas do cerrado para fazer os chamados remédios caseiros. Elas é que mantêm as raízes do cerrado em pé. E esse é um papel importantíssimo de conservação e de regeneração. E eu não estou falando do ponto de vista metafórico, eu estou falando do ponto de vista técnico. Estou falando do ponto de vista da agricultura que elas estabelecem, da relação que elas têm com as roças, com os canteiros e com os quintais delas. Então, me interessa muito a gente pensar como é que elas manejam esse território. E entender que se tem cerrados por aí, é porque esses povos continuam andando. Porque para elas interessa muito que continue tendo alecrim do cerrado. Elas se preocupam muito quando elas não encontram canela de perdiz. Então elas são agentes dessa conservação, que a gente nem, de tipologias do bioma que a gente não consegue nem reconhecer, porque a gente não tem esse conhecimento que elas têm. É isso. Então, é uma campanha para que as raizeiras sejam reconhecidas como patrimônio. Já tem aqui muitas justificativas. Obrigada a vocês. Obrigada, Maíra. E assim terminamos mais um episódio da 2ª temporada do Ossobuco Podcast. Obrigada pela companhia. Se você quiser falar com a gente sobre este episódio ou tem sugestão de histórias que precisamos conhecer, pode mandar e-mail para ossobuco.pod@gmail.com. Até mais! Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação geral, Heloísa Rocha. Coordenação de produção, mentoria e curadoria, Denise Cote. Pesquisa, Maíra Fonseca. Coordenador técnico de áudio, Jota. Gestão administrativa, Beatriz Ramos. Fotos, Zuleika de Souza. Roteiros, edição de conteúdo e apresentação, Heloísa Rocha. Edição e trilha, por Aloysio Lous, da Som do Cosmo. Identidade visual, Vinícius Santos. Site, Daniel Souza e Danilo Lima. Estratégia de comunicação, Tum Thompson. Mídias sociais, Carol Dutra. E assessoria de imprensa, Érica Cidade.